meninos, eu falei que eu voltava logo logo com o episódio, eu falei que eu ia trazer ela aqui de novo, eu trouxe, gente. Doutora, obrigada por ter vindo, minha querida Karine, e nós vamos tratar hoje de mais um perrengue das mães, TDAH. O que que esse bicho come, onde que ele vive? Mas nós vamos para um breve intervalo, né, doutora? Aí a gente volta com tudo. Não vai embora, fica aí, ó, alô criançada, vai e volta logo. Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade: período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltei, eu falei que era rápido e agora nós vamos descobrir o que que é o TDAH, o que que ele come, de onde que ele vem, como que cria, como que manda embora. Vamos, né? Vamos. O que que é o TDAH, doutora Karine? TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então vamos para segmentar as palavras. É uma dificuldade, um transtorno, tem algo diferente do normal, do típico do desenvolvimento humano e cerebral. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Déficit, falta, Perda. atenção. A nossa atenção ela é seletiva, alternada. Então, essa atenção, por quê? Para nós termos a aprendizagem ou executarmos qualquer coisa, nós precisamos ter a atenção para que se apreenda e se execute. Uhum. Então, se eu não tenho atenção, eu não consigo aprender. Aí vem a hiperatividade. Aí são questões motoras. Porém, a hiperatividade, ela nem sempre é somente motora, porque ela pode ser cerebral. A criança pode estar aqui, o adulto pode estar aqui, quietinho, mas o pensamento está mil por Ah, hora. então não necessariamente é o pestinha que não para quieto, Não. que é o na minha época o TDAH era o pestinha, né. Então assim, então eu posso ter uma criança calma, relax, mas a mente dele tá Aceleradíssima, tá. aceleradíssima. Viu mãe, o seu filho pode ser só agitado, pode ser que ele não tenha TDAH, É, ele só tá precisando de atividade extra, né. com certeza. Então é isso. E o TDAH, vamos partir dessa fala Uhum. sua, ele pode ser um pestinha, né, ele pode ser agitado. O que que é que a gente percebe, tem que observar? O que que é diferente do desenvolvimento, dos marcos do Uhum. desenvolvimento? Por exemplo, vamos lá, uma criança de 2, 3 anos, ela vai chegar aqui, vai subir, vai pegar, sem medo, Uhum. não é verdade? É o normal dela. Exato. Por quê? Porque ela ainda não tem maturação para isso. Ela não tem noção do medo, ela não tem noção ainda do espaço, e tudo isso influencia. Porém, uma criança com 6 anos, tipicamente, ela tem já essa maturação. Eu não espero que ela vá chegar mexendo em tudo. Exatamente. Então eu tenho que perceber, o marco do desenvolvimento, ele a criança dessa idade, 6 anos, tem atitude que nós muitas vezes falamos, infantilizada, Uhum. Aí é o para a ponto. idade, aí eu tenho que, ó, ligar a setinha
e fazer o pi, 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 e Entendi. parar para observar. Então, o TDAH, são sintomas que Vai. nós temos para observar. Porque da mesma forma que o TEA, o TOD, não são diagnosticados laboratoriamente, em laboratórios. Uhum. Então é através de uma observação, de testes, e tudo isso desse olhar meticuloso, analítico, partindo do marco do desenvolvimento, Uhum. que a gente começa a levantar hipóteses. E o TDAH é o único transtorno que ele tem o medicamento certo. Ah, tá. Então vamos lá. Então eu não tenho um marcador biológico identificado por exame laboratorial. Mas uma pergunta, eu sempre faço, eu não tenho um marcador biológico, mas existe alguma alteração física cerebral da pessoa com TDAH? Vou achar um defeitinho, alguma manchinha, alguma coisinha ali que fala assim: "Olha, essa área, se em vez de cinza tá roxa, pode ter problema". Tem esse marcador? Tem, eh, o lóbulo frontal, Uhum. né, foi des foi separado, o nosso cérebro para estudo foi separado. Então o lóbulo frontal, eu vou usar um termo que a Ana Beatriz, psiquiatra Adoro ela. maravilhosa, usa. O TDAH, ele é um carrinho sem freio. Por quê? Porque as conexões ali de impulsividade, que são os controles inibitórios, eles não conectam. Então tem um desarranjo ali. Tem desarranjo e isso é fato, Uhum. não é porque ele não quer. Então assim, o TDAH você pensa: "Ah, ele faz dessa forma porque ele n quer fazer isso, quer machucar alguém, quer", não, não. Ele não consegue. Ele não consegue. Então, assim, as questões de atenção, a impulsividade, ele não tem esse controle. É a palavra para o TDAH é controle. Uhum. Então vamos lá. Quando a gente falou do TOD, nós falamos da remissão, né, que o ambiente familiar poderia ajudar a encontrar um estado de remissão. O ambiente familiar, a rotina familiar, pode trazer uma remissão no TDAH, uma melhora também? Pode. Eh, eu sou uma pessoa atípica. Uhum, Eu sou TDAH. uhum, E é exatamente isso que eu sempre trabalhei, a remissão. uhum. E o que que é essa remissão? O TDAH, ele precisa de rotina, ele precisa de estabilidade de controle para desenvolver qualquer O coisa, imprevisto acaba com ele. por conta da atenção. Uhum, Aí eu vou fazer um gancho, eu estou aqui na rotina escolar, estou fazendo a tarefa de casa. Sabe aquela questão da borboletinha que passou o passarinho? uhum, Isso. Então, a partir do momento que a família e todo o ambiente estabelece ali um lugar saudável para que ele se desenvolva, para que ele faça de forma diferente e se sobressaia dentro desse processo desafiante para ele mesmo, ele consegue estabelecer essa remissão. Porém, não é só no ambiente familiar, uhum, ele precisa dessa terapia. E quando eu falo de terapia, eu tenho toda uma equipe multidisciplinar. Eu tenho psicólogo, eu tenho uhum, neuropsicólogo, eu tenho, atividades físicas, um TO. uhum, Então eu tenho educação parental com a família. Por quê? Porque a família muitas vezes desconhece uhum. essa necessidade que ele tem e acha que é assim. Então não. Ah, ele é só Essa distraído. remes isso, é só distraído ou não, esse menino é muito agitado. Ah, já entreguei para Deus. Ah, Exatamente. deixa. Então assim,
essa remissão acontece, ela não ocorre rápida. Por quê, Juliana? Eh, Nosso cérebro, ele termina a maturação só a partir dos 24 Eu anos. descobri isso. Fui numa palestra recentemente, falei: "Opa, É. então eu Hum, tenho". Ah, meu Deus, eu tenho desculpa para tudo que eu fiz antes dos 25. então, mas o bom disso é que é o momento que nós temos para errar. Uhum, A nossa cultura não é muito para o erro, né, porém, nós precisamos mudar isso, essa forma cultural de enxergar o erro, porque o que que é o erro? É a tentativa de um acerto, uhum, né. Então, da mesma forma, o TDAH e a família ali envolvida estão buscando acertar, estão buscando tentativas, né, uhum. e isso ali é o melhor momento. Porém Porém, também é um momento que se cristaliza, que se consolida o processo de aprendizagem. E quando eu falo processo de aprendizagem, eu quero deixar bem claro uma coisa: a aprendizagem, ela não é somente acadêmica. Uhum. O fato de eu ir para a cozinha e fazer uma comida diferente, eu estou aprendendo. O fato de eu vivenciar algo novo, eu preciso aprender. Então, muitas vezes, nós limitamos a palavra aprendizagem para o processo acadêmico. E o TDAH, que é laudado, ele tem prejuízo nesse processo de aprendizagem, Uhum, entende? entendo. O processo de aprendizagem, não só o acadêmico. Por que o acadêmico? Porque é o primeiro momento que ele vai ter ali Hum, para desafios. Ele aprende ali com a mãe, com a família, coisas do cotidiano. Mas como que ele realmente é desafiado de forma intencional? Na escola. entendo. Ali na escola, o desafio para ele é enorme. É a mudança de ambiente, né. Isso. Nós vamos tratar disso no próximo bloco, eu quero falar sobre isso, né. Então, assim, o TDAH ele tem uma área do seu cérebro que está com um probleminha. A gente já aprendeu então que tem a rotina pode ajudar, e talvez seja esse o motivo pelo qual a gente ouve tanto falar dele na nossa sociedade ocidental e não tanto em sociedades mais orientais, porque se a gente for observar a sociedade oriental, eles são muito rígidos, muito metódicos, a gente não ouve falar tanto disso. Não é que não tenha lá, mas o ambiente já favorece, né, Isso. esse costume. Legal. Tá vendo? Muita coisa estamos aprendendo aqui hoje. Você, mãe, já tem muita desculpa pelo que você fez antes dos 25 anos de idade, e agora nós vamos ver o que que a gente faz dos 25 anos para frente, né. Fica aqui comigo, eu vou para um breve intervalo, eu volto logo logo, não vou embora, hoje o papo tá muito bom, nós temos ainda muita coisa para tratar, viu. Não vai embora, fica aí. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre E acidente. se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e o Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade.
começamos, eu falei que era rápido, né, então a gente já sabe o que que é o bicho, agora de onde que ele vem? Olha, de Nasce onde com ele? genético também. Ge É um dos fatores. Uhum. Hã, no desenvolvimento e no momento da formação dos genes. Uhum. Porém, nós temos também alguns agravantes, que são sociais. Quando eu falo social, entra na questão do desenvolvimento da criança de forma do feto. Ah, sim. Então o ambiente enquanto ele está na barriga. Exato, exato. E esse momento de desenvolvimento, ele é extremamente importante, porque nós sabemos hoje, cientificamente, que o feto já escuta, Uhum. o feto já sente. Então esse ambiente é o estímulo que ele recebe. Quando nós falamos de estímulo, algo muito importante é o quanto nós estimulamos. Antes de falar da questão maternal, nós vamos falar do momento depois. Os estímulos que eu recebo, a quantidade de estímulo que eu recebo, isso influencia de forma drástica dentro de uma criança. Sabe aquele momento que fala assim: "Deixa o tempo da criança"? É exato. É necessário eu deixar esse tempo da criança maturar. Então eu Fora. não vou queimar etapas dando estímulo além da idade. Ah, por exemplo, meu filho é muito inteligente, então eu já vou colocar ele no inglês, eu começar a colocar ele fazer 2 línguas e eu posso sobrecarregá-lo, né. A palavra é: "Vamos potencializar as habilidades que ele tem". Hum. Não, mãezinha, não vamos potencializar. Momento de criança, aquele momento, ele é único e até os 2 anos, é o momento em que ele é esponja, que as que o desenvolvimento neural, as conexões neurais, as rotas neurais estão sendo estabelecidas. Você dar possibilidades é importante, mas estimular demais, não. E nós temos esse tipo de problema. Aí voltando para a questão embrionária. Esses estímulos, muitas vezes a mãe recebe, Hum, não é? na gestação. Muitas vezes não, sempre. É o mesmo ambiente, Uhum. eles estão juntos. E isso também vai influenciar geneticamente dentro dessa formação. O estresse. O estresse, a depressão, os medicamentos utilizados na gravidez. Uhum. Nós temos o fato hoje do Covid. Muitos fatores ainda estão sendo estudados, Uhum. mas existe já pesquisas que mostram os prejuízos dos medicamentos, do estresse, estresse pós-traumático. Então assim, diante desse processo, quando o neném nasce, você se lembra que ele tem dentro da carteirinha, eh, que eles avaliam, faz a primeira Uhum. avaliação A nota, ele recebe a do nota. primeiro. Esqueci o Apgard, Exatamente, isso, Upgard. isso. O primeiro minuto e o quinto minuto. Essa avaliação, ela é importante para nós, Uhum. porque dentro dessa avaliação, ele já é um caminho a ser observado. Eu já tenho noção do que o que eu posso esperar lá na Exato, frente. exato. Se ela está abaixo de 7, 8, 7, Uhum. 8, precisa se observar. É uma criança que precisa ser observada, porque vai ter algumas dificuldades. Seja ela motora, seja ela, eh, questões cognitivas, então ele vai ter alguma dificuldade, ele vai ter algum prejuízo. Uhum. Quando eu falo prejuízo, o prejuízo, ele passa a ser social, ele passa a ser cognitivo dentro do processo de aprendizagem, como nós falamos Uhum. no bloco anterior.
que a aprendizagem ela não só é acadêmica. Então, se aquela criança você faz uma, você faz 2 e ela não consegue absorver e apreender, nós precisamos ter esse olhar atento. Esse olhar atento aí da família, dos pais, por mais difícil que seja, ele precisa existir. Então, assim, biologicamente, eh, a mãe, diante de todo o estresse, ela não é responsável, mas são consequências da vida, Uhum. né. Por quê? Porque muitas mães se sentem extremamente culpadas. Ah, não, nasce uma mãe, nasce a culpa junto. Exato. E eu tenho 2. E isso não é bom, porque nós passamos por desafios, nós passamos por problema. Ter Covid, por mais que você buscasse ficar em casa quietinho, bonitinho, preveniu, higiene, muitas pessoas ainda tiveram, Uhum. né. Então Não dá para fugir, né. exato. Então assim, eh um dos motivos que muitas vezes o profissional não enfatiza essa questão, mas a gente só faz isso na anamnese, Uhum. exatamente para não colocar essa culpa, esse peso, porque a gente já sabe que já vem o desafio E uma depois. pergunta, então vamos lá. Ambiental, fator gestacional, não necessariamente pai e mãe que tem TDAH o filho vai ter, e eu posso ter um filho com TDAH e pai e mãe não tem. E se em caso de ausência de um dos pais, o pai ou a mãe, seja porque foi embora, porque faleceu, eh, o diagnóstico dessa criança fica prejudicado, né, porque eu não tenho o outro lado, né. Assim, eu posso ter um prejuízo de diagnóstico ou até de uma possível remissão, quando eu tenho um pai sobrecarregado ali, que ele cuida tudo sozinho. Porque, por exemplo, a criança com TDAH precisa de um acompanhamento mais de perto, ela precisa de uma rotina. E como que eu falo isso para um pai ou uma mãe, para um pai e mãe que trabalha, que cuida, faz tudo sozinho? Eu tenho um prejuízo, né, no cuidado dessa criança, na maternidade ou paternidade solo. Nós temos aí, eh, o TDAH leve, me desculpa, moderado e severo Hum. também. Uma vez que eu tenho esse diagnóstico, e eu vejo isso e vivencio, e você sabe, mãe é heroína, Demais. quer um herói, é mãe. Então, muitas vezes ela não vai ter todo o aparato necessário para que aquela remissão aconteça mais rápido. Uhum. Não significa que não possa acontecer. Exato. Porém, ela pode, se ela quiser, se ela puder, ela pode buscar esse auxílio. Uhum. São várias possibilidades. Aí ela vai, dentro de um plano de saúde ou dentro do profissional que está mais próximo a ela, que ela vai ali se adaptar, vai ali se moldar diante daquele desafio, Uhum. sabe. E isso é lindo, porque independentemente, Liana, que nós vemos, existem famílias e famílias, nós sabemos. Uhum. E existem famílias com os pais, um dos pais ausente, mesmo estando presente. É o órfão de pai e mãe vivo. Exato. Então, eh, o importante é ter esse olhar, Uhum. o importante é buscar o auxílio. Porque olha só que legal, esse processo de maturação no cérebro, ele vai finalizar quando? 25 anos, 24, 25 anos. Então nós temos aí, por mais difícil que seja, nós sabemos que nós temos uma janela dentro do processo de aprendizagem. Até os 10 anos é muito mais rápido. A intervenção precoce, ela é primordial, E ela traz uma remissão mais rápida mais também. rápido. Por quê? E o que que é essa remissão, Liana, para o TDAH? É ele saber lidar com as situações. Porque diante de uma impulsividade,
ele vai poder se controlar melhor. Porque ele vai precisar do quê? Ele vai precisar de um terapeuta. O autoconhecimento, né, Ele da vai situação dele. ele vai precisar de um neuropsicopedagogo ou psicopedagogo. Ele vai precisar que aquela mãe sempre comunique à escola que ele é uma criança com TDAH. Uhum. Então, qual característica? Ele é hiperativo? Ele é desatento, predominantemente desatento? Então, existe toda uma rede para aquela criança. E o TDAH, diferente de outros transtornos, ele é mais estudado. Então, esse estudo vai trazer mais facilidades, porque uma mãe pode trazer para o terapeuta um ponto que ele vai auxiliar profissional, seja na escola, seja na terapia, ela vai nos dar essa luz que é por aquele caminho. Uhum. Então, assim, tudo é muito relativo, sabe. E aí eu vou agora falar de algo muito importante, o que me traz e é o meu propósito de ser neuropsicopedagogo. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade de adaptação dos neurônios, Uhum. de fazer as novas sinapses. Olha que coisa mais linda. Deus faz isso, Lia. É o Senhor, Ele criou isso. Assim como lá em Adão, ele tinha a possibilidade de haver o pecado, o Senhor também, ao nos criar, Ele fez esses neurônios. E se houvesse algum problema, existem as novas sinapses. Eles vão Gente, encontrando caminhos. ele vai encontrando caminho. Então, nisso, é muito perfeito, é muito Deus nisso daí. Gente, não tem como tudo isso ser fruto de um acaso. Não. Não tem como. Ainda ontem eu conversava sobre isso com meu filho, né. Falei: "Meu filho, olha o mundo, olha tudo como acontece, é impossível isso ser fruto de um acaso. É impossível algo que se encaixa tão bem. Olha o ciclo da água, que coisa mais magnífica, né. Acho que a gente pode até isso no próximo bloco, mas você observar que o mar, tanto de água que tem no mar, mas ele não invade a terra, porque Deus definiu o nível do mar, ele não avança. Você observar que aquela água que vai para o mar evapora e vira chuva e tudo, é tudo muito perfeito para eu falar que isso é obra do acaso, né. E você com o TDAH, você não tem defeito não, você só é diferente. E você só precisa se conhecer para saber como que você vai caminhar. Tudo que nós falamos aqui em vários episódios nossos esbarra, né, doutora, no autoconhecimento. Você sabe quem você é. Quanto mais perto de quem te fez, mais rápido você vai saber quem você é. Você não leva uma televisão Samsung na assistência da LG. Então você não tem como buscar a sua assistência técnica longe de quem te fez. Foi Deus que te fez como você é. Você não tem defeito. Você só precisa saber quem você é. E nós vamos tratar disso no próximo bloco. Fica aí, não vá embora. Você, mãe, pai, filho que está assistindo, fica aí. A gente vai e volta logo logo. Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade: período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real, uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão.
E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos. O assunto tá bom, né? Agora vamos falar. A gente já sabe de onde que ele veio, a pessoa tem, o cérebro dele encontra um caminho, você não tem defeito, dá para viver. E algumas coisas podem te ajudar a viver. Terapia, acompanhamento, conhecimento pessoal, autoconhecimento, e mais às vezes é preciso medicação, né. Então, qual é o caminho, doutora Carine? Quem vai precisar da medicação? Quem vai precisar da medicação? Nós temos, possibilidades, terapêuticas que, uma vez que você entra dentro do trabalho de intervenção, em todos os campos, TO, o psicólogo, o neuropsicopedagogo, nós temos aí um trabalho de intervenção e fecham ciclos, que nós vamos alcançando os objetivos de desenvolvimento de conexão neurais, e que ali ele vai desenvolver melhor e superar seus desafios e as dificuldades, uma vez que ele também tem consciência daquilo, que para o TDAH ele precisa ter consciência do que ele está fazendo. Isso é importantíssimo. A partir disso, a criança, o adulto, ele chega num platô. Se ele chega nesse platô, nós estabelecemos novos ciclos, novos objetivos. Não saiu daquilo, muitas vezes é necessário o medicamento. Uhum. Por quê? Porque tem todo um aparato, todo, a rotina, a família, a escola, mas você vê que ainda está tendo prejuízo. Ele não está Não mais co perto da remissão, ele está no mesmo lugar, então eu preciso potencializar. Exato. E aí, a partir do momento, porque o TDAH ele sofre, e uma característica que o TDAH tem é uma culpa exacerbada. Então quase todo mundo que tem TDAH ele tem um transtorno de ansiedade, Uhum. porque tem essa culpa. Porque ele vê tudo acontecendo e, paralela a isso, ele tem uma capacidade criativa espetacular. Nós falamos que é o superpoder do TDAH. Uhum. Então, e quando ele também está dentro do foco dele, aquilo rompe, que quem está de fora fala: "Eu nunca conseguiria fazer como ele fez". Então aquilo que chama a atenção do seu filho vamos entrar que um hiperfoco, né, o hiperfoco é uma coisa que ele gosta, que ele se adapta, então naquilo ali ele vai conseguir concentrar. Total. Aí a hora que alguém vai falar assim: "Não, mas esse menino não tem TDAH, senão como que ele concentra para fazer isso aqui?". Isso. Não é que ele não tem, ele se encontrou. Ele se encontrou. Então, e nós terapeutas trabalhamos a partir muitas vezes desse foco, Uhum. porque é ali que nós vamos chegar até o ponto, ao cerne da situação. E estimular e fazer as coisas acontecerem dentro dos neurônios, né, as Uhum. novas sinapses. Então, diante disso, se ele entrou no platô, não consegue romper, é necessário a medicação. É a E dentro da medicação. medicação, Hum. nós temos, eu já vou informar. Qual é a primeira opção do médico? Quem passa a medicação? Médico. Psiquiatra. Neuropediatra, psiquiatra, ele que passa. Uhum. Ele vai ter a opção da Ritalina, que é a primeira opção. Por que que é a primeira opção? Porque é um dos medicamentos mais antigos que se tem. Mais seguro, né, então, Exato. tem mais estudos, mais confiança, né. Exato. Mas aí logo em seguida nós hoje temos o Concerta, nós temos o Venvance. Qual a grande diferença deles? A Ritalina ela tem um período de 4 horas. O que que acontece? A atenção aumenta. O foco aumenta.
Porém, Juliana, nós precisamos também deixar claro que para cada indivíduo há uma adaptação, Uhum. né. É necessário a Ritalina não serve para todo mundo. Passou essas 4 horas da Ritalina, o que acontece? Ele volta no estado de Ele decai. paralisação. É. Ele descansa, ele não é a palavra certa não é descansar, ele volta para o seu estado normal. Não é porque a Ritalina ou qualquer medicamento, e principalmente a Ritalina, naquele período, nós temos ali onde eu posso explorar o máximo. Então eu consigo pegar ele para que aquele processo de aprendizagem, para aquele desafio da dentro da aprendizagem, aconteça de forma mais natural, Então muitos pais devem usá-lo no horário escolar. no horário escolar. Ele é passado, rec a receita é dentro do horário escolar. Então e temos também o Atenta, o mais novo trazido de fora. Hum. Então, assim, são medicamentos que fazem um bom trabalho. E qual a grande diferença deles para a Ritalina? O tempo a duração. Alguns variam de 18 horas, 12, 14. Então isso é muito O horário importante produtivo da pessoa está dentro dentro dessa da janela, da janela de atuação. mas tem os picos dela também. Uhum. Então isso é muito importante. Então eu não vou entrar com a medicação a bel prazer, não vou sair dela porque eu falo: "Ah, o menino melhorou, então vou parar de dar". Uhum, Acontece muito, né. uhum. Isso, "Ah, não, ele melhorou, ai, estava ótimo ontem, então hoje eu não vou dar", aí o menino desaba de novo. exatamente. E algo muito importante, os pais, quando optam por fazer isso, precisa quase sempre deixam de ter aquele olhar atento, e não pode, né. Uhum. A gente não pode controlar a questão dos pais decidirem, Uhum. por eles serem os cuidadores, mas nós precisamos deixar esses pais vigilantes, vigilantes. Porque, o TDAH, ele não tem todos esses fatores, Uhum. porque ele quer. Então assim, e ele vai dentro da consciência, do autoconhecimento, ele vai se adaptando, ele vai gerando a neuroplasticidade. E essa adaptação ele, enquanto adulto, ele vai se estabelecer no seu trabalho, nos seus relacionamentos, sabe. E isso ele se adapta. É por isso que a gente tem uma gama gigantesca de adultos sendo diagnosticados depois que o filho foi. Aí ele vai atrás e fala: "Uai, eu tive essa vida toda e não sabia". Isso. Tenho visto muito número de TDAH e TEA nível 1 de adultos que se viraram do jeito que deu, Exato. né. Nós, da nossa época, né, Uhum. que os filhos atuais, nós éramos aquelas crianças custosa, aquele menino, aquela Eu menina tinha colegas. preguiçoso. Então o que que é hoje isso? Tem nome. Uhum. Olha, porque a ciência Não é fez. que aumentou, nós demos Exato, um nome. exato. A O estudo está mais acessível. Uhum. Então, uma vez que esse estudo, não só a questão da acessibilidade, mas a questão do estudo científico mesmo. Uhum. Então isso é muito positivo, porque sempre existiu. TEA de suporte 3 sempre existiu, mas onde eles estavam? Em casas de Escondidos em casa. exatamente, sabe, presos, eles não tinham uma vida social e nem sabia que existia. Então, tudo isso é uma questão de consciência. Consciência e conhecimento, o que é muito importante para nós hoje. Uhum. Então, principalmente para os professores. Aí agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. A escola hoje consegue lidar muito mais com quem tem dificuldade, sem rotular, fazendo adaptações, o que nós chamamos de inclusão, exatamente por esse conhecimento. E por isso é tão importante, palestras, a o treinamento das escolas, e isso é muito importante. É isso mesmo.
Doutora Karine, eu, assim, estamos chegando, né, aos últimos minutos, infelizmente. Eu vou trazê-la de novo aqui, com certeza. Mas vamos dar um recadinho para os pais, né, que tá com essa criança, né, a respeito da terapia, porque é importante, né. Muitas vezes o pai abandona o tratamento, deixa a correria e ele acha que o menino já dá conta do recado. Dá um recadinho para os pais ali, pra que tá com a criança, quem tá assustado com esse bicho. Primeiro, não se assuste, acolha. Eu gosto muito dessa palavra, acolha, acolhimento. Acolha, o novo ele é desafiador mesmo, mas passe a observar. E muitas vezes você, pai, se vê naquela criança, ou não. Mas quando isso acontecer, que quase sempre é esse caso, acolha. E como você gostaria que resolvesse aquela situação? Você gostaria de tivesse tido um tratamento, uma terapia? Você gostaria de ter ido ao psicólogo para poder conversar melhor, para poder se expressar? Leve seu filho. Não é um gasto, é um investimento. Você gostaria que o seu filho não tivesse você não tivesse tido tanta dificuldade de aprendizagem com matemática, com português? Invista, porque a terapia ela vai te dar um norte e você vai ter uma equipe multidisciplinar que eu te dou certeza, ela vai ser seu apoio. E ela vai muitas vezes te levantar no momento que você já está cansado. Então isso, a terapia, ela é muito importante. E seguir isso, essa rotina, por mais cansativo que seja, quando eles saírem de casa, porque eles crescem e eles vão voar. Quando eles voarem, que sejam os voos mais lindos dentro do seu hiperfoco, que seja o melhor do que você pode fazer. E eu tenho certeza que esses voos serão brilhantes, porque o TDAH, ele é o s o super, ele tem um superpoder, a criatividade, a socialização, e ele vai além. Então os nossos filhos vão além, então deixe ele ir além. Dê esse suporte, seja o telhado para ele, que você vai ver seu filho se superar, entrar nas remissões e estabelecer novas conexões mesmo como adulto. Então assim, pai, acolha, aceite e ensine a ele a buscar quem o criou, Que lindo. quem o criou, porque a identidade dele está ali, independente de qualquer transtorno, a identidade dele está ali. Nós temos a mente de Cristo. E é assim, simples assim. Eu tenho a mente de Cristo, a Oliana tem a mente de Cristo. E pronto, a verdade é o que a Bíblia diz, não é o que um laudo diz. Obrigada, doutora. E eu quero terminar aqui. O Salmo 139 diz que Deus conhecia todos os nossos dias antes que eles tivessem sido formados, que Ele viu a nossa substância ainda informe e já sabia que eu estaria aqui hoje. Então, o seu filho, ele não é um erro, ele não é um acaso, ele não é um descuido, ele não é não planejado. Se filho não fosse planejado por alguém superior, não teríamos tantas mães com dificuldades para engravidar, tantas mulheres desejando ser mães sem conseguir. Então o seu filho ele foi planejado por Deus, do jeitinho que ele é. E você só precisa olhar para ele com um olhar mais atento e talvez olhar para você também com um olhar mais atento. Então, olhe por ele, assista o nosso conteúdo. Se você aprendeu aqui hoje, se foi importante para você, compartilhe, nos ajude divulgando essa informação. Doutora, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Foi de grande valia, foi muito lindo, foi emocionante. Obrigada, até a próxima. Obrigada eu. E obrigada a você. Até a próxima. Fica com Deus. Te espero logo, logo.